Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto Crise e Oportunidade. Um homem vivia à beira da estrada e vendia cachorros quentes. Não tinha rádio e, por deficiência de visão, não podia ler jornais. Em compensação, vendia bons cachorros quentes. Colocou um cartaz na beira da estrada anunciando a mercadoria e ficou por ali gritando quando alguém passava: "Olha o cachorro quente especial!" E as pessoas compravam. Com isso, aumentaram os pedidos de pão e salsicha e ele acabou construindo uma mercearia. Então, ao telefonar para o filho que morava em outra cidade e contar as novidades, o filho lhe disse: "Pai, o senhor não tem ouvido rádio? Não tem lido jornais? Há uma crise muito séria e a situação internacional é perigosíssima." Diante disso, o pai pensou: "Meu filho, estuda na universidade, ouve rádio e lê jornais, portanto, deve saber o que está dizendo." E reduziu os pedidos de pão e salsicha. Tirou o cartaz da beira da estrada e não ficou por ali apregoando seus cachorros quentes. As vendas caíram do dia para a noite. Então, disse ao filho: "Você tinha razão, meu filho. A crise é muito séria." Gente, é aquela velha história, né? Cada um tem que cuidar de si. Se a gente for no embalo dos outros, tanto pode dar certo como pode dar muito errado. Então, nós temos oportunidade todos os dias de fazer o nosso melhor. Não importa do lado, não importa o que está acontecendo, seja com os meios sociais, países, internacional, a gente deve orar por todos. Está acontecendo uma crise? Tá. O Brasil hoje está em crise. Nós temos, assim como várias vezes nós já entramos em crise financeira, econômica, inclusive política. O brasileiro se vira. Ele procura, através da sua criatividade, eu acho que é o povo mais criativo que tem no mundo. Através da sua criatividade, o brasileiro se vira. Ele vai para o farol, ele vende bala. Agora tem uns meninos no farol mesmo que eu vi que eles colocam os bilhetinhos com doce e eles falam para a pessoa: "Olha, você pode levar o doce, depois você manda o Pix, você não precisa me dar dinheiro agora." Ou seja, uma confiança, né? Vai ter gente que vai levar o doce e não vai pagar? Vai, tem gente que com falta de caráter. Mas em compensação, quantos vão pagar? Pela delicadeza, pela criatividade, pela alegria daquela pessoa que está ali servindo. Quantas vezes você no farol, você fica irritadíssimo porque você quer andar e o carro para. Aí vem aquela pessoa e traz um doce, alivia seu dia. É dessa forma que a gente tem que enxergar as situações, né? Com clareza, com otimismo, com fé e também com muito trabalho, né? E buscando sempre soluções. E não porque alguém fala que dá errado, a gente vai lá e para. Deu errado para a pessoa, você não é aquela pessoa. Quantas vezes em sala de aula, já que o texto é voltado para a área da educação, né? Quantas vezes em sala de aula eu escutava, né, o diretor, o supervisor vinha na escola, ou até mesmo vinha lá da secretaria a seguinte ordem: vocês vão enfrentar esse ano situações adversas, a secretaria não tem condições de apoiar, né? Pode ser que vocês fiquem sem diretor no decorrer do tempo. E quantas vezes nós ficamos? A propensão que nós tínhamos ali em volta é que tudo ia dar errado. Mas os professores, cada qual na sua sala, agiam da sua maneira, acreditando no seu trabalho, na sua potência e desenvolviam as aulas. Não tem merenda, a gente se virava, a gente comprava bolachinha de água e sal, fazia um Nescau para a molecada, para que a aula não parasse. Já houve tempos que não, houve tempos que a gente se entregou, né? A situação está tão ruim que tem que parar, e parava. O Covid foi a escola fechou. A defasagem de crianças foi muito maior, só que segundo os dados, né, que o governo vive de dados, a educação até melhorou na época do Covid. É de se estranhar, não é? Como que a criança aprende dentro de casa? É difícil. Os pais saem para trabalhar, a criança fica sozinha, a criança não tem computador, não tem celular, e está passando de ano como? Então, as crises que ocorrem, elas não são para você estagnar, para você se fechar, para você esperar ela passar. É pelo contrário, é para você enfrentar, é para você buscar soluções, né?
Na época do Covid, a solução que nós encontramos pelo medo, né, que o que preponderou aí na época do Covid foi o medo. Espalharam um medo na gente que foi fora do comum. Então, os professores tiveram que se virar, arrumaram criatividade até não querer mais para fazer programas de vídeos para levar aula aos seus alunos. Eu, infelizmente, eu não consegui. Eu não tive criatividade para isso. Eu dei aulas tradicionais, chatas, monótonas para os meus alunos. A única coisa que eu conseguia passar para os meus alunos, assim, que eram diferentes, é quando eu pesquisava vídeos prontos e mandava para eles, mas eu mesma não consegui criar vídeos. Essa história de fazer estudo e conversar em vídeo partiu justamente da experiência que eu tive com os meus alunos. Eu até então eu morria de medo de ficar na frente de uma câmera, de conversar com pessoas que eu nem sei quem é que está me vendo do outro lado. Eu podia estar conversando com o meu aluno, mas a família inteira dele estava ali assistindo aquilo. Então, a princípio, eu me sentia muito constrangida, mas foi o canal que a gente encontrou para poder dar aula, né? E eu sou testemunha de que dos 30 e poucos alunos, 35 alunos que eu tinha, eram 15, 10, 12 que assistiam aula por dia. Os demais sempre com aquilo. Professor, eu estou sem celular. Professor, eu estou sozinha. Professor, não tem computador. Então, vendo por aí essa situação, a crise na educação ela ficou muito pior, mas foi mascarada através dos dados, né? Os dados constam que crianças se alfabetizaram dentro de casa. Foi 1 em 1 milhão que fazia isso. Crianças que têm apoio de pai, mãe, que tem que ter tecnologia nas suas casas, esses conseguiam se desenvolver, mas e os outros? Ficou muita criança para trás. Então, na crise, a gente tem que buscar passar por ela, mas beneficiando o mais possível, não só meia dúzia de gato pingado, beneficiando o mais possível e tendo uma consciência tranquila de um bom trabalho, sem se influenciar pelo negativismo dos outros. Infelizmente, na questão do Covid, eu me influenciei muito negativamente. Eu estava apavorada, com medo da doença, com medo de colocar o pé para fora de casa, porque eu tenho comorbidade. Eu falei, se eu colocar o pé para fora de casa, respirou o ar contaminado, eu morro, porque eu não tenho imunidade. Então, eu tinha medo, eu tinha a minha doença, eu acho que o psicológico trabalha contra a gente, né? Não acredito fielmente nisso. E aí eu comecei a ter uma gripe atrás da outra, a imunidade baixou ainda mais. E eu falava com os alunos em vídeo, eu não tinha aquela firmeza, né, do que eu estava fazendo. Mudou completamente da noite para o dia o meio de dar aula. Eu não fui um bom exemplo para enfrentar aquela crise, mas eu tenho excelentes exemplos da crise e pessoas que se superaram, pessoas que ficaram divertidas, pessoas que ficaram criativas, que buscaram conhecimento rápido para fazer aulas com qualidade, aulas que realmente chamassem a atenção dos seus alunos. Teve pessoas que trabalhavam em empresas e tiveram que ficar na sua casa, trabalhando apenas com o computador no colo, e essas pessoas elas foram produtivas. O campo imobiliário, né, de vender, de comprar, alugar casas, apartamentos e outros setores ligados à área, eu vi assim os dados, pelo menos os dados, né? Não sei até onde isso foi real, mas os dados de muitas vendas. O país totalmente em crise, com doença, com uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, vacina, não vacina, e o campo imobiliário se desenvolvendo como nunca. Então, as crises, elas vão ocorrer de tempos em tempos. Hoje nós vamos no mercado, o pó do café está R$30, um meio quilo. E o brasileiro vive de café. Nós temos uma cultura que grande parte dos brasileiros tomam café. E não é só pela manhã, é café o dia inteiro. Então hoje para o brasileiro ir lá e comprar o pozinho de café dele tá terrível. O cara tá se desdobrando para manter o padrão do café. Pelo menos o café. Não é porque deu a crise que as pessoas vão parar de tomar café da noite pro dia? Não vão. Então, tudo aquilo que assusta, que tira a gente, né, do comodismo, daquilo que deixa a gente no confortável, ele vem para fortalecer, ele vem para desafiar, ele vem para transpor. E não para a gente estagnar, não para a gente aceitar, cruzar os braços e falar, eu vou esperar passar. Porque às vezes nem passa. Às vezes a crise só aumenta, seja ela qual for. Seja em relacionamentos dentro de casa, seja relacionamentos na sala de aula.
Eu não posso simplesmente cruzar os braços e falar, quando der eu faço. Aquele momento eu tenho que fazer. Eu estou recebendo um chacoalhão para me transformar e transformar o que está em minha volta. São as oportunidades de mudança. E geralmente essas mudanças não são para pior. É o contrário. São mudanças que geram, né, ainda mais melhorias para o nosso meio, para o nosso ser. Só que a gente tem que estar atento a essas chacoalhadas e procurar se adequar, procurar aprender, entender e ir transformando, né? E sempre, o homem só progrediu porque ele foi sendo chacoalhado. Lugares onde teve tsunami, poxa, levou tudo, levou casas, levou os comércios, as empresas, levou vidas, e as pessoas vão lá e se reconstruem, constroem todo o aspecto físico, se reconstruem nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu psicológico, se tornam pessoas mais fortes, pessoas às vezes até mais felizes, porque aquele caminho, porque aquele momento, porque aquelas coisas que aconteciam estavam levando à derrocada. Aí ele recebe esse chacoalhão para renovar, para recomeçar, para entender o erro que estava sendo cometido e não continuar, fazer diferente. Lugares que estão tendo enchentes. Nós aqui em São Paulo, nós estamos enfrentando enchente uma atrás da outra. Observem bem esses lugares. Depois que passa toda a tormenta, existe o quê? As pessoas se tornam mais solidárias em volta, as pessoas ajudam umas às outras, as pessoas se tornam boas de coração. Essas pessoas que sofreram, que perderam tudo, acabam reconquistando aos pouquinhos seu lado material, seu lado psicológico, emocional, porque vem ajuda, porque ele foi chacoalhado para se melhorar. Agora pensa, uma pessoa que perdeu tudo numa enchente, senta e chora, não sai do lugar. O que vai acontecer com essa pessoa? Isso aí vai levar ela a algum lugar? Claro que não. Então toda vez que a gente se vê em crise, não pense que é um castigo, não pense que é algo ruim. Pelo contrário, a crise nada mais é do que novas oportunidades. E pode acreditar, isso é fato. Isso aí não é conversa para boi dormir. Eu tive a experiência a minha vida inteira. Eu saí da casa dos meus pais com a roupa do corpo. E todas as vezes, né, como eu saí com a roupa do corpo, era crise atrás de crise, né? Era fome, era falta de uma roupa, era falta de uma segurança. E eu e meu marido juntos, a gente foi enfrentando cada passo de crise. A gente foi morar no cortiço. Não, primeiro a gente foi morar na casa de um amigo dele. Não deu certo, teve que sair de lá da noite pro dia. Foi morar na casa de uma tia. Não deu certo, teve que sair da noite pro dia. Depois a gente foi morar numa favela, num cortiço. Não deu certo. Foi para uma casa de fundo de quintal. Não deu certo. Foi para uma outra casa fundo de quintal. Não deu certo. Só que olhando de trás para frente, todos os lugares que nós ficamos incomodados e tivemos que mudar da noite para o dia, né, foi para ir para melhor. A gente foi melhorando até a gente chegar numa casa própria. A gente foi sendo chacoalhado. Mas por quê que a gente chegou numa casa própria? Porque nós não paramos diante da crise. Nós continuamos, nós buscamos o que era aquela situação, por que a gente tinha que sair dali. E entendendo, compreendendo, a gente ia para um outro melhor. Chegou um dado momento que a gente não chorava mais, que a gente não reclamava mais, porque a gente entendia que aquela situação ruim é porque ia vir uma melhor depois. Então as crises não são feitas para a gente ficar estagnado. As crises não são feitas para a gente se acomodar. As crises não são feitas para a gente ficar triste, amontoado num canto. As crises, na verdade, elas são oportunidades de mudança, de transformação, de evolução.